Olá, pessoal. Novamente aqui, amigos do canal do Criador, e vamos continuar falando de reprodução. No programa passado, nós falamos da estação de monta, do ciclo virtuoso, que começa com uma estação de monta curta, e o contexto, o cenário no Brasil que se encontram essas vacas dentro do início da estação, principalmente nas condições de centro-oeste, que é onde nós estamos na saída da seca, isso daí começa ali por agosto, setembro, outubro. Estamos com o clima bem variado, então são animais que estão saindo da seca e as suas condições não são as melhores em termos nutricionais. Ou seja, nós temos vacas magras no rebanho e aí, como falado, a ciclicidade, ou seja, essas vacas não estão apresentando cio, não estão em condições para responder à reprodução. E aí, a estação de monta não pode ser curta e o ciclo virtuoso não pode continuar, porque muita vaca magra não está ciclando, não está dando cio, e aí o touro não tem serviço para trabalhar. Então, nós temos que agir dentro de algumas tecnologias, como IATF, e como usar essa IATF de forma adequada para que a gente tenha maior prenhez no início da estação de monta, a estação de monta seja curta e começamos a fazer todas as outras etapas do ciclo virtuoso. E esse ciclo virtuoso traz vantagens e mais rendimento para a fazenda. E o mais importante disso é como trabalhar essas vacas e que condições trabalhar essas vacas. Então, nós já sabemos da condição da estação e como vai estar o rebanho de modo geral. Mas aqui, nós vamos olhar um pouco a vaca em si e como trabalhar nela. Novamente, eu trago o nosso gerente técnico, Isaías, que vai falar um pouco das técnicas que a gente pode trabalhar, e depois a Isabela vai falar de novas tecnologias que foram aperfeiçoadas para a gente ter mais rendimento, seja na primeira IATF, seja na ressincronização. Isaías, vamos conversar um pouco sobre como olhar a vaca e como olhar esse trabalho específico por cada animal dentro da estação de monta? Olá, Rafael. Bom dia a todos os telespectadores, Isabela. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Só lembrando o nosso último programa, Rafael? Falamos da estação de monta curta, do ciclo virtuoso, e pensando no nosso Brasil, onde predominam raças zebuínas, nós temos uma alta taxa de vacas em anestro no início da estação de monta. O que é o anestro? É o estado de completa inatividade sexual. A vaca ela não está apresentando cio, não está demonstrando cio. Portanto, se tiver um touro ou vários touros no meio da vacada, ele não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir cobrir essas vacas, porque elas não apresentam cio. Então, o anestro, ele vem de vários fatores. O principal deles é a condição nutricional das vacas, o score de condição corporal dessas vacas. Como a Isabela citou no programa anterior, as nossas vacas chegam na estação de monta com uma baixa condição corporal. Uma baixa condição corporal, que está intimamente ligada à condição nutricional, faz com que essas vacas não ciclem, porque ela está produzindo leite, ela precisa amamentar o bezerro, ela precisa disponibilizar energia para o seu metabolismo basal, para ela se manter, e depois a reprodução, essa cascata de prioridades é a última. Então, agora um ponto importante, no início da seca, as fazendas precisam olhar para os seus animais, para os seus indivíduos, e pensar que elas precisam parir numa boa condição corporal, com uma boa condição nutricional nesse período da seca. Então, se uma vaca ela está desmamando o bezerro agora magra, com score, por exemplo, de 2,5, na escala de 1 a 5, ela precisa ganhar 1 ponto de condição corporal, pelo menos, no período da seca. Isso requer uma estratégia nutricional robusta, E por que a gente está falando isso? Porque o anestro, ele impede essas vacas de emprenharem rapidamente na estação de monta. Para isso, nós temos a IATF, que ela permite emprenhar essas vacas. Porém, nós precisamos procurar estratégias que aumentem a prenhez dessas vacas, com baixa condição nutricional, que é a grande maioria das nossas fazendas, e fazer com que essas vacas emprenhem rapidamente na estação de monta. E eu queria, Rafael, aproveitar aqui o ensejo e convidar a Isabela. A Isabela fez um trabalho muito interessante, disruptivo.
pensando em uma estratégia para melhorar a fertilidade dessa categoria, dessas vacas em anestro, nessas vacas de maior desafio nutricional. Então, Isabela, conta para nós um pouco como que foi o seu trabalho de mestrado, um trabalho muito legal, e aqui já gostaria de te parabenizar pelo belo trabalho. E conta para nós como que foi, por favor. Bom dia, Isaías, obrigada. Bom dia, Rafael, bom dia a todos, né? É uma alegria poder estar aqui falando, né, sobre o nosso trabalho e espero que a gente possa contribuir um pouco aí com os produtores, né? Isaías, como você estava falando, né, em relação à ciclicidade, né, e realmente essa é a realidade que a gente vê, né, no país hoje, principalmente no Centro-Oeste. Nós tivemos a ideia de fazer esse trabalho, né, do meu mestrado, através de um outro estudo que nós tivemos, né, na nossa equipe, feito pelo Francisco, mas foi feito em vacas de leite, né, e eles encontraram que a aplicação de 2 doses de prostaglandina, né, de Lutalize, aumentou a taxa de prenhez mesmo nas vacas que não estavam ciclando, né? Como você já explicou, as vacas que não estão ciclando são as vacas que não estão dando cio. E como a gente sabe, né, e para as pessoas que ainda não têm muita familiaridade com esse tema, para a vaca que está ciclando, ela tem um CL, né? Após esse processo de ovulação, a vaca tem um CL. E a função da prostaglandina, né, do Lutalize, é fazer a ruptura desse CL, né? E quando a gente tem uma vaca que não tem CL, né, como que esse Lutalize poderia estar atuando? E foi isso que o Francisco, né, e que o nosso grupo encontrou nessas vacas de leite. Mesmo nessas vacas que não estavam ciclando, que não tinham a presença desse corpo lúteo, a aplicação de 2 doses de prostaglandina, ela foi eficiente em aumentar a taxa de prenhez dessas vacas. E aí, pensando, né, em todo esse raciocínio que a gente falou, lá no nosso grupo de estudo, a gente falou, vamos tentar fazer da mesma forma nas vacas de corte, porque a gente tem uma alta taxa de anestro, né? Então, vamos ver como é que essa aplicação de 2 doses de Lutalize irá funcionar nas vacas de corte, né? Pensando nisso, nós fizemos um pré-projeto, né? Então, foi feito numa fazenda, né? No Mato Grosso. E a gente, aleatoriamente, apenas por score, né? A gente pegou a vacada mais magra, né? Com score aí na média de 2,5 e fez essa aplicação de 2 doses de prostaglandina. A primeira dose foi feita no dia 7 e a segunda dose foi feita no dia 9, no dia da retirada do implante. Nós não avaliamos mais nenhum outro ponto, a não ser score, né? E a aplicação dessas 2 doses. E foi feito de forma aleatória. Então, a gente pegou de forma aleatória 5 animais recebiam as 2 doses e 5 animais não recebiam. No final desse primeiro estudo, né, desse pré-projeto, para a gente ver se não ia ter nenhum problema, nós encontramos uma diferença de 8 pontos percentuais. E aí a gente ficou falando, tem alguma coisa aí, né? Deve ter alguma coisa, porque 8 pontos percentuais a gente sabe que isso traz uma série de benefícios para dentro da fazenda e impacta de forma muito significativa. Pensando nisso, nós fizemos um segundo estudo mais detalhado, onde a gente avaliou a ciclicidade da vaca, pensando já em toda essa discussão que a gente falou, os animais com baixa condição corporal, né, com baixo score, eles geralmente, né, não estão ciclando, essas vacas geralmente não estão dando cio. Então, nós fizemos da mesma forma, né, de forma intercalada, os 5 animais e 5 animais, só que dessa vez a gente avaliou a presença do CL, né? A presença de ciclicidade nesses animais. E só participaram desse segundo estudo os animais que não apresentaram CL, ou seja, as vacas que não estavam ciclando, as vacas que estavam em anestro, independente do score, certo? Isabela, só queria fazer um ponto que há uns 2 anos atrás, talvez essas vacas a gente até falaria para não usar a prostaglandina, né? Aqui nós já estamos dando um passo à frente, falando para usar 2 vezes, né? Então, desculpa te interromper, mas não poderia deixar passar esse ponto importante. Exatamente, Isaías. Como eu expliquei no começo, né, o Lutalize, a prostaglandina, ela faz a ruptura desse corpo lúteo, né? E aí a gente pensar numa vaca que está em anestro, que não tem o corpo lúteo, não faria sentido nenhum a gente usar o Lutalize nesses casos, né?
E por isso que chamou a atenção, e aí a gente continuou fazendo isso e fomos tentar fazer esse experimento também em vacas de corte, né? E no primeiro estudo, a vacada estava com média de score 2,5, a vacada estava bem sentida, bem magra, e a gente teve essa diferença de 8 pontos percentuais aí, o que chamou a gente mais atenção ainda, porque com certeza essas vacas, apesar de a gente não ter avaliado, com certeza 90% nem isso, né, dessas vacas estavam, mais do que isso até, estavam em anestro, né? E aí, nesse segundo experimento, como eu estava comentando, a gente avaliou essa ciclicidade para não ser só um achismo, né, como a gente fala, mas para a gente ter certeza que realmente essas vacas elas estavam em anestro. E aí a gente utilizou apenas esses animais e com a utilização de 2 doses de prostaglandina, tá? E o que a gente encontrou nesse experimento, né, nesse segundo experimento? Lembrando que a gente utilizou vacas de várias condições corporais diferentes do primeiro experimento. Quando a gente utilizou 2 doses nas vacas mais magras, né, com score abaixo de 3, a gente encontrou uma diferença de 10 pontos percentuais. Ou seja, as vacas que receberam 2 doses de prostaglandina no dia 7 e no dia 9, né, a gente encontrou aí uma diferença de 10 pontos percentuais, e isso é uma diferença muito significativa para nós. Já quando a gente olha para a vacada que está com uma melhor condição corporal, né, a vacada que está bem nutrida, a gente não encontrou essa diferença, os resultados eles foram semelhantes. Ou seja, se eu pegar um lote, né, uma vacada que eu tenho 70% de vaca mais magra aí, e 30% de uma vacada que está em boa condição corporal, eu posso utilizar essas 2 doses de prostaglandina, porque isso não vai ter um efeito negativo também nas minhas vacas que estão bem nutridas, certo? A nossa hipótese, né, a gente ainda vai fazer mais alguns estudos, temos que fazer mais alguns estudos, mas é que essa prostaglandina ela está atuando de outras formas e talvez ajudando mais aí no processo de ovulação, na liberação de LH, todo o processo da ovulação, né, que a gente pode em outro momento comentar, mas não foi através da ruptura de CL, né, dessa luteólise que a gente faz das vacas que estão ciclando, porque todas as vacas estavam em anestro. Então, assim, resumindo, né, Isaías, foi um resultado muito interessante que nós encontramos e ficamos muito felizes com isso, porque apesar de não ser o que nós gostaríamos, né, que a maioria da vacada tivesse nessas condições, mas a gente sabe que é a realidade, por enquanto, no Brasil hoje. Então, esse protocolo, né, que a gente está ajustando e que a gente verificou esse aumento aí na taxa de prenhez, ele é uma estratégia para ser utilizada dentro da fazenda de acordo com o score da minha vacada, né, de acordo com a condição da minha vacada. Então, como o Rafael tinha comentado, a gente vê a condição da vacada e aí a gente usa como estratégia, tá, esse protocolo. E eu tenho certeza que irá trazer bastante benefício para o produtor e ajudar aí todo nesse ciclo virtuoso a gente conseguir emprenhar mais vacas no início da estação de monta. Isabela, sabe o que eu acho legal do seu trabalho, né? Primeiro, de novo, parabéns pelo trabalho, totalmente disruptivo. E o que eu acho legal que é o seguinte, a gente é sabido, né, que as vacas magras, elas emprenham a biologia é perfeita, vamos dizer assim, né? Elas emprenham bem menos do que as vacas gordas na IATF, certo? Então, só um exemplo, pegando os dados do Gerard como referência. Uma primípara magra, taxa de prenhez na IATF dela é de 40 e na primípara boa é de 50, 52, então 10 a 15 pontos percentuais de diferença. No seu trabalho, com essa estratégia de aplicar 2 vezes a prostaglandina, 2 vezes o lutalise, diminui essa diferença. Esses 10 pontos percentuais, ele cai para 3, 4 ali, que eu observei no seu estudo, né? Então, isso que é legal. Você diminui a diferença entre as vacas com bom resultado e as vacas com resultado um pouco inferior. Então, essa estratégia, ela diminui a oscilação de resultados na fazenda, que, na minha opinião, é um dos grandes desafios que as propriedades que fazem ATF encontram. Lembrando que esse é um trabalho que foi usado critérios técnicos muito bem estudados. E como a Isabela mencionou,
Foram feitos em 2 fases e estudados cada tempo, cada critério, e aí se chegou a esse resultado. O importante mencionar que não foi com qualquer produto do grupo das prostaglandinas, e sim foi com o Lutalize. Portanto, esses resultados eles são específicos quando usado esse produto. Pois é isso. Nós estamos falando do protocolo de ATF, uma mudança do protocolo padrão que todo mundo conhece, e com a adição de mais uma dose do Lutalize, que traz mais preenche. Mas e o investimento retorno? Compensa? É um bom ponto, né? Porque todo o investimento a gente quer o retorno, né? Então, nós aqui nas OEDs desenvolvemos uma ferramenta que chama Gestar, tá? Ela auxilia na gestão da estação reprodutiva. Se nós alimentarmos essa Gestar com as informações do estudo da Isabela e as informações da fazenda para cada realidade, ela traz para nós o retorno sobre o investimento da utilização dessa tecnologia. Eu fiz uma simulação, Rafael, se essa tecnologia da utilização de uma dose adicional de Lutalize trouxer para a fazenda 8 pontos percentuais a mais, que foi o que deu no estudo da Isabela, a cada R$1 investido, o produtor vai estar tendo de retorno R$25. Então, é 1 para 25. E se essa adoção dessa tecnologia incrementar meio ponto percentual, ele já está pagando esse investimento adicional de uma dose a mais de Lutalize. Então, o retorno, com certeza, ele é garantido nessa categoria que é de grande desafio, que é da categoria das vacas magras, das vacas em anesto. Muito bem. Então, é uma tecnologia que traz retorno, custo-benefício no investimento. Nós fizemos a conta que retorna o dobro se der 0,5%, mas o trabalho deu 10% de incremento. E aliado ao ciclo virtuoso e todos os ganhos dentro daquele processo, aí a produtividade e a lucratividade da fazenda aumentam. Principalmente porque a ATF também permite produzir um bezerro de melhor qualidade, de melhor valor genético. Muito boa conversa e tem muito assunto para a gente trazer mais para o futuro. Obrigado, Isabela. Obrigado pela pesquisa e por trazer melhor resultado para a nossa pecuária. Obrigado, Rafael. Obrigado, Isaías. Um prazer estar aqui falando com vocês. Espero que o pessoal tenha bons retornos aí e estou à disposição para qualquer dúvida. Perfeito. Obrigado você por toda a participação e trazer esses novos resultados. Isaías, muito bom. Continuamos nesse nosso caminho aqui de levar mais produção, levar mais conhecimento, mas que seja com retorno e de fácil aplicação nas fazendas. Porque o manejo é importante, o conhecimento é importante também. Isso aí, Rafael, nós temos o objetivo de levar soluções para as fazendas, levar tecnologia que incrementem nos resultados, né, como um todo, levando lucratividade para os produtores. Então, essa estratégia que foi desenvolvida pela Isabela, pelo professor Zequinha, que foi o orientador da Isabela, de todo o grupo de estudo, tenho certeza que impacta muito as fazendas, né? Tem muito bezerro nascendo por causa dessa tecnologia aí. Então, parabéns a todos, parabéns, Isabela. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e um abraço a todos. E amigos do canal do Criador, até o próximo programa, trazendo mais soluções para a IATF, para fazer a diferença e produzir mais, que o momento é importante. Obrigado a todos e até a próxima.